O profeta da Bíblia que nunca morreu. Elias. Durante um dos períodos de Israel, o rei Acabe governa como o sétimo rei, seu reinado marcado pela corrupção e decadência moral. Sob sua influência, a terra sofre quando ele escolhe ouvir falsos profetas, em vez de buscar orientação divina. O povo suporta fome e opressão, lutando com as consequências das más decisões de seu rei. Acabe, consumido pelo poder, distorce os ideais de liderança e se desvia do caminho de Deus. A tensão aumenta quando o profeta Elias desafia os conselheiros de Acabe, os profetas de Baal, para um duelo público no Monte Carmelo. As apostas são altas. Se Elias vencer, o povo abandonará Baal pelo Deus verdadeiro. Ponto dramático, Elias clama ao Senhor, e fogo desce do céu, consumindo sua oferta. Os profetas de Baal, humilhados e derrotados, enfrentam a ira de Elias, que personifica uma liderança justa desprovida de laços políticos. Enquanto Acabe testemunha a destruição dos falsos profetas, ele luta com seus próprios fracassos. Elias permanece firme, declarando a verdade de Deus sem medo, contrastando fortemente com o governo corrupto de Acabe. A história culmina em uma nação em uma encruzilhada, com a esperança de restauração repousando sobre os ombros de um profeta, disposto a desafiar seus inimigos. Elias era uma pessoa ousada, que falava a verdade independentemente de quem estava no comando. Ele simbolizava um reino totalmente diferente, com objetivos distintos. Elias parecia ter realizado o auge das aventuras da vida, sendo quase heróico além da tradição, mas ainda assim humilde de coração. No entanto, ele estava a superar todas essas experiências. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias coloca-o na rara categoria de pessoas que partiram sem morrer. Embora nunca nos digam exatamente quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias sobre sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, assim como a Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam no caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será levado em um redemoinho. O termo hebraico aqui também pode ser traduzido como em uma rajada ou em um momento ventoso. Em algum movimento amplo, Elias seria arrebatado, e naquele instante ele estaria ausente desta terra e na presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceu e como aconteceu, mas também onde aconteceu. Isso é explicado porque vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 2 a 6. A partida sem morte de Elias coloca-o na rara categoria de pessoas que partiram sem morrer.
Embora nunca nos digam exatamente quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias sobre sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, assim como a Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como vemos em 2 Reis capítulo 2, versículos 1 a 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam no caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será levado em um redemoinho. O termo hebraico aqui também pode ser traduzido como em uma rajada ou em um momento ventoso. Em algum movimento amplo, Elias seria arrebatado, e naquele instante ele estaria ausente desta terra e na presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceu e como aconteceu, mas também onde aconteceu. Isso é explicado porque vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. 2 Reis capítulo 2, versículos de 2 a 6. E Elias disse a Eliseu: Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Então eles desceram para Betel. Ora, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Você sabia que o Senhor levará seu mestre longe de você hoje? Ele disse: Sim, eu sei. Fique quieto sobre isso. Elias disse-lhe: Eliseu, por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar. Então eles chegaram a Jericó. Os filhos do profeta que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram-lhe: Você sabia que o Senhor levará seu mestre longe de você hoje? E ele respondeu: Sim, eu sei. Fique quieto sobre isso. Elias disse-lhe: Por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar. Então os dois continuaram. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel como em Jericó. Você sabia que o Senhor levará seu mestre de você hoje? Eliseu respondeu da mesma maneira nas duas vezes: Sim, eu sei. Agora, por favor, fique quieto. Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel depois de cruzar o Jordão para Canaã. Se você se lembrar da sua história bíblica, este era o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, pouco antes de começarem a invasão do território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida da última viagem de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi ao Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte da vida do eu. Eliseu disse a Elias, quando ele chegou ao Jordão, seu destino terrestre final: Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Elias estava tentando distanciar-se de Eliseu desde Gilgal. Não creio que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu tanto quanto ele estava colocando seu companheiro próximo, seu futuro sucessor, no teste. Quando os dois homens pararam no Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento milagroso. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram em frente a eles para observar a distância, e ambos ficaram junto ao Jordão. E Elias tomou a sua túnica e enrolou-o e atingiu as águas, e eles foram divididos de um jeito ou de outro, de modo que ambos atravessaram em terra seca. E quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu: Pergunte o que você deseja fazer por mim antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: Por favor, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele disse: Você pediu uma coisa difícil, porém, se você me vir quando eu for tirado de você, assim será para você. Mas se não,
Não será assim. Isto é semelhante ao milagre que ocorreu há séculos, quando Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra firme. Neste caso, as águas do Jordão se separaram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio em terra seca. Então Elias se vira para seu amigo e pergunta: "O que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra?" Enquanto eles continuavam conversando, eis um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando nem profetizando naquela época. Eram apenas dois amigos próximos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento fantástico. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz: assim mesmo, ele subiu ao céu num redemoinho em um instante. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, o carro de Israel e seu cavaleiro." E ele não viu mais Elias. Então, ele pegou suas próprias roupas e os rasgou em 2 pedaços em tristeza. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e voltou e ficou na margem do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e feriu as águas e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E quando ele também atingiu as águas, eles se dividiram desta forma e daquela, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam observando os opostos em Jericó o viram, eles disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." E eles vieram ao seu encontro e se curvou até o chão diante dele em sinal de respeito. O contrato de não morte de Elijah entrou em vigor de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Nós tendemos a esquecer isso. Eliseu é um excelente exemplo e Deus sempre tem um plano. Pense nisso. Ele teve seu homem e sua mulher em todas as épocas para continuar seu trabalho através dos tempos. Deus nunca ficou frustrado, imaginando o que meu povo fará agora que ele se foi, agora que ele não está mais com eles. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e ele nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou surpreso e assustado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, relembrando as palavras de Elias. Ele cruzou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético daquele ponto em diante. O plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Você já conhecia a história de Elias e Eliseu? Nos conte nos comentários. E se você gostou deste conto bíblico e deseja continuar explorando histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Junte-se a nós nessa jornada de fé e conhecimento. Até a próxima!